Oi, turma! Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Júlio César, da disciplina Prática e Experiência Matemática. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre problemas, tá bom? Envolvendo as operações de adição e subtração com números naturais, tudo bem? Então vamos lá. Problemas de adição e subtração com números naturais. Turma, deixa eu fazer um pedido para vocês. Para vocês terem um maior aproveitamento dessa aula, é muito importante que vocês estejam com o caderno, lápis, borracha, caneta em mãos, tá bom? Essa aula eu vou explicar para vocês a interpretação de algumas situações problemas. E eu queria que vocês fizessem as adições e subtrações que vão ser feitas na resolução do problema. Eu coloquei aqui nos slides somente o resultado, mas eu queria que todos vocês fossem vendo cada problema, pausando o vídeo, resolvendo com mais detalhe as questões, fazendo as adições e as subtrações que a gente já revisou bastante nas aulas anteriores. Tudo bem? Podemos fazer dessa maneira? Aí assim, turma, se de repente eu tenho colocado algum resultado equivocado, você vai imediatamente mandar uma mensagem na plataforma falando, professor, em determinado problema, a determinada adição está errada. Eu fiz aqui e deu outro resultado, tá bom? A gente vai fazer essa interação, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro problema, ele diz assim: em uma colmeia vivem 59.824 abelhas. Se após um período morreram 16.590 e nasceram 15.287, quantas abelhas vivas há nesta colmeia? Turma, esse problema ele faz com que a gente tenha que utilizar duas operações: a adição e a subtração. Primeiro, a gente vai fazer a subtração, tá bom? Para tirar daquele valor total as abelhas que morreram. Depois a gente precisa fazer uma adição para colocar no valor as abelhas que nasceram. Tudo bem? Então vamos à resolução do problema. Olha só. Do total de abelhas, devemos subtrair o número de abelhas que morreram e, ao resultado, somar o número de abelhas que nasceram. Tudo bem? Então, olha só. 59.824 era o total de abelhas que tinha. Eu vou subtrair 16.590. Professor, por que subtrair 16.590? Porque foi a quantidade que morreram. Tudo bem? Aí, professor, ou melhor, turma, eu queria que vocês fizessem essas subtrações e essas adições aí no caderno, numa folhinha do lado, tá bom? Eu coloquei aqui somente os resultados porque eu quero que vocês façam. A gente já revisou isso bastante e alguns de vocês que tiverem ainda dificuldade na adição e na subtração, esse é o momento de você deixar sua mensagem lá na plataforma, tá bom? Explicar a situação que eu com o maior prazer vou explicar para você, tá bom? Então vejam bem. 59.824 menos 16.590 deu o resultado de 43.234. Só que aí, turma, nasceram 15.287. Então eu vou somar o valor que eu obtive como resultado com a quantidade de nascimentos. Então vamos lá. 43.234 mais 15.287. O resultado, 58.521. Turma, façam essa subtração e essa adição no caderno de vocês, tá bom? Então a resposta é: logo, há 58.521 abelhas vivas nessa colmeia. Vamos à segunda questão. Um casal comprou 18.200 em móveis e eletrodomésticos. Se eles ainda vão pagar
R$ 450 de taxa de entrega, quanto eles pagarão no total? Turma, a gente tem aí duas dívidas, né? A dívida correspondente aos móveis e eletrodomésticos e a dívida correspondente à taxa de entrega. Para mim saber o total da dívida, eu preciso somar essas duas dívidas. Então vamos lá. Somando 18.200 com 450, eu tenho o resultado 18.650. Turma, façam essa adição no caderno, tá bom? Portanto, o casal pagará 16.650 no total. Tudo bem? Problema bem simples, né? Sim, turma, outra coisa. Se alguém não entender alguns desses oito problemas que a gente vai estudar aqui nesse vídeo aula, por favor, deixe sua mensagem que aí eu vou explicar novamente, tá? Questão 3. Um clube tem uma piscina com capacidade de 28.000 litros de água, uma de 16 litros e uma 16.000 litros e uma outra de 21.000 litros. Quantos litros de água são necessários para encher as três piscinas completamente? Bem, eu tenho três piscinas, né? Uma de 28.000, outra de 16.000 e outra de 21.000. Se ele quer saber a capacidade total, eu devo somar esses três valores, que correspondem às capacidades individuais de cada piscina. Ou seja, o resultado é 65.000. Aí, turma, eu peço a vocês que vocês façam essa adição, tá bom? Utilizando o algoritmo que a gente viu nas aulas passadas, direitinho. Então, portanto, são necessários 65.000 litros de água para encher as três piscinas completamente. Problema 4. Uma casa comprada por 70.500 foi vendida 5 anos depois por 81.220. Quanto o vendedor recebeu a mais do que havia pago na casa? Bem, turma, ele comprou a casa por R$ 70.500. Só que ele vendeu mais caro, ele vendeu por 81.220. Para me saber o valor que ele vendeu a mais, a quantidade de dinheiro que ele vendeu a mais, a gente precisa fazer uma conta de subtração. Ou seja, eu vou considerar o valor da venda e retirar o valor que ele pagou anteriormente. O que vai sobrar é justamente o que ele ganhou a mais. Tudo bem? Então vamos lá. Considerando 81.220 menos 70.500, o resultado é 10.720. Ou seja, logo o vendedor recebeu 10.720 a mais do que havia pago na casa. Turma, problemas que ele pergunta quanto a mais é um problema de subtração, tá bom? Ok? Bem, então vamos para questão 5. No início do ano, 14.730 funcionários trabalhavam em uma grande empresa. No decorrer do ano, 748 funcionários foram demitidos e 924 foram contratados. Quantos funcionários a empresa tem agora? Bem, analisando os dados, né, desse problema, você já sabe que a empresa passou a ter mais funcionários, porque ela demitiu 748, mas ela contratou 924, ou seja, ela contratou mais funcionários do que ela demitiu. Então, com isso, você já consegue ter a certeza que o quadro de funcionários aumentou. Tudo bem? Mas vamos às contas. Primeiro, se ela demitiu 748 funcionários, eu devo retirar esse número do total de funcionários. Então, a primeira conta que eu vou fazer é 14.730 menos 748. Com isso, eu vou ter o número que corresponde à quantidade de funcionários dessa empresa após a demissão dos 748 funcionários. Mas, como a questão quer quantos funcionários a empresa tem agora, eu devo somar a esse valor
o número 924, que foi a quantidade de funcionários que ela contratou. Então, turma, tá aí as operações. 14.730 menos 748, isso resulta em 13.982. E a esse valor eu vou somar 924, que resulta em 14.906. Isso significa que a empresa tem agora 14.906 funcionários. Tudo bem? Turma, peço a vocês que façam essas duas contas, tá bom? Essa subtração e essa adição, e verifiquem se os valores são exatamente esses, tudo bem? Sexta questão. Uma fábrica de meias obteve um lucro de 65.200 em um ano. No ano seguinte, o lucro foi de 74.450. Quanto essa fábrica obteve a mais? Olha só, gente, o a mais novamente. O que eu disse para vocês? Que questões que pedem quanto a mais de um determinado número é um problema de subtração. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos pegar os 74.450 e subtrair dos 65.200. E a resposta é 9.250. Tudo bem? Portanto, no ano seguinte, a fábrica obteve 9.250 a mais de lucro. A sétima questão diz o seguinte: uma escola começou o ano letivo com 790 alunos matriculados. Ao longo do primeiro semestre, 38 alunos pediram transferência e 52 alunos se matricularam na escola. Com quantos alunos a escola ficou? Turma, semelhante àquele problema que a gente viu anteriormente, essa escola vai passar a ter mais alunos. Por quê? Porque os alunos que pediram transferência foram 38, mas os alunos que foram matriculados, né, os alunos novos, foram 52. Em outras palavras, entrou mais alunos do que saiu. Bem, mas como a gente descobre que número é esse? Primeiro, eu tenho que considerar os 790 alunos e subtrair o número de alunos que pediram transferência, no caso, 38. E o resultado eu vou somar com 52, que foram os alunos novos, os alunos que se matricularam. Então, turma, ficou o seguinte: 790 menos 38 é 752. E 752 mais 52, que foram os alunos que se matricularam, né, os alunos novos, a gente tem 804. Ou seja, a escola ficou agora com 804 alunos. Tudo bem? Vamos para a questão 8. Em uma viagem, um turista ganhou 7.600. Ganhou não, gente. Gastou, desculpa. Imagine fazer uma viagem e ganhar esse dinheiro. Coisa boa, né? Desculpem, gente, mas em uma viagem um turista gastou 7.600 em passagens aéreas, 4.850 em hospedagem e 6.250 em alimentação e gastos adicionais. Quanto o turista gastou nessa viagem? Bem, então a gente tem aí 3 gastos e ele quer o gasto total, ou seja, a gente vai somar esses 3 valores aí. Somando esses 3 valores, a gente obtém 18.700, ou seja, o turista gastou 18.700 na viagem. Turma, façam essa adição direitinho, tá bom? Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Essa aula é só de resolução de problemas envolvendo adição e subtração, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai insistir um pouco nesses problemas. Vou trazer aqui problemas um pouquinho mais complicados, mas assim, só coisa que a gente tem capacidade para fazer, tudo bem? E na próxima semana vou disponibilizar para vocês a atividade 6, somente com problemas envolvendo as operações de adição e subtração. Qualquer dúvida, deixe sua mensagem, tá bom?
Um forte abraço e bons estudos. Até a próxima aula.